E chegou a hora da gente criar deformações aqui no cogumelo para tirar um pouquinho essa simetria que ele tem. A primeira deformação que a gente vai fazer é através de um modificador. E esse modificador se chama Bend. Selecione o cogumelo, venha na aba de modificadores e aqui em Add Modifier você vai selecionar um modificador chamado Simple Deform. O comando Bend está dentro dele, então clique lá, dentro do Simple Deform, o modo de deformação Bend. E o que ele faz, olha que legal, ele inclina o cogumelo. Mas mesmo assim, a gente pode quebrar um pouco mais a forma desse cogumelo. E para isso, a gente vai utilizar o sistema de Geometry Nodes. E o que você precisa fazer? Abrir uma segunda área de trabalho. Presta atenção. Clique com o mouse exatamente no canto superior direito da viewport, bem na emenda das duas áreas. Está marcado aqui no vídeo. Então o que você vai fazer? Clica com o mouse, deixa apertado o botão e arraste para baixo e para a esquerda. E olha aqui que eu tenho uma divisão e essas duas áreas estão com a viewport, com o editor da viewport. E como curiosidade, se você quiser remover uma área, o que você faz? Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a linha de emenda de duas áreas. Perceba que o mouse muda inclusive o ícone, ele passa a ser uma flechinha dupla. Botão direito, chame lá o comando Join Areas e agora é só clicar na área que você quer remover. Vamos lá de volta, abrir a área para o Geometry Nodes, clica no canto superior direito, arrasta para baixo e para a esquerda. Olha lá. E agora, para colocar o editor de Geometry Nodes nessa área inferior, o que você vai fazer? No primeiro ícone do canto superior esquerdo dessa área, você vai clicar nele e vai selecionar aqui o Geometry Node Editor. E olha lá a mudança do editor que está dentro dessa área. Quais são os passos agora? Selecione o cogumelo e aqui no editor de Geometry Nodes, olha que você pode inclusive aumentar a área de trabalho para você, por exemplo, visualizar um pouco mais o sistema nodal que a gente vai começar a trabalhar. Clique em New. A maneira de movimentar a visualização do sistema nodal é a mesma da viewport, botão do meio. Faz o Pan, Scroll ou Ctrl, botão no meio, faz o Zoom. Então faça isso para visualizar os dois nós que vêm por padrão aqui dentro do sistema. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de Geometry Nodes que não está fazendo nada na real. No Group Input, eu tenho acesso à geometria original, ou seja, ao cogumelo. No Group Output, ou seja, o que vai sair desse processamento, eu tenho literalmente, olha lá, a linha ligando a geometria original na geometria de saída. O que a gente vai fazer é criar uma hierarquia de nós aqui no meio que vai deformar a geometria do cogumelo. E para isso a gente vai precisar de uma série de nós. O primeiro deles é o Set Position. Venha no menu Add, olha que é o menu Add do editor de Geometry Nodes, submenu Geometry, Set Position, e posicione o nó sobre a linha verde e você vai ver que ele vai fazer a conexão. O que esse nó faz? Ele permite fazer a alteração da posição dos vértices do modelo. Olha que legal. Mas o meu objetivo aqui não é fazer uma transformação, um simples deslocamento do cogumelo. Eu quero criar irregularidades e imperfeições que vão tornar esse cogumelo com uma aparência um pouco mais orgânica e natural. E para isso, eu vou criar uma textura procedural chamada Noise. Então vem aqui em Add, Texture, Noise Texture. E você vai ligar o Color do Noise no Offset do Set Position. Perceba que eu comecei para o lado correto do que eu falei para vocês, adicionar deformações do cogumelo. Mas antes, a gente tem que configurar e adicionar mais alguns nós para ter uma deformação correta aqui do modelo. O valor Scale do Noise vai permitir você controlar o tamanho dessa deformação. Então olha que aqui você vai buscar um valor de Scale pequeno, muito mais próximo de 0. O valor padrão é de 5 e ele é muito alto aqui para esse cogumelo nessa escala. Olha que eu estou trabalhando aqui com um valor de 0,2. É claro que esse valor pode mudar de acordo com a escala do cogumelo da tua cena, mas se você modelou seguindo os meus parâmetros de medida desde o início aqui das aulas, você vai usar um valor muito próximo. E agora eu vou adicionar mais alguns nós de controle. O primeiro vai permitir eu aumentar ou reduzir a intensidade desse efeito. E o que eu preciso fazer é adicionar um multiplicador aqui nessa cor. Então olha que a textura é uma cor que está influenciando uma posição. Se essa cor for preta, eu não tenho nenhum tipo de deslocamento, a cor preta tem valor 0. Se essa cor passar a ter um valor de super branco de 10, 20, significa que os vértices vão se deslocar
10 ou 20 unidades aqui na viewport. Então, para isso, você vai criar um nó chamado vector, vector math, modo multiplicação, e nessa segunda aba você vai informar os 3 valores iguais. Então, olha que aqui você ganha controle da intensidade do deslocamento. Mas existe um probleminha aqui. Se você aumentar o valor, você vai perceber que o cogumelo está indo para uma direção específica. E isso se dá ao fato de que essa textura de nós ela só tem valores positivos. Ou seja, você só está adicionando valores no deslocamento de vértice. Mas para ter um deslocamento um pouco mais orgânico, seria legal que vértices também pudessem ir para o lado negativo dos eixos. Então o que a gente vai fazer é criar um nó de vector math novamente, antes do nó de multiply, e eu vou subtrair, olha lá o modo subtração no nó, o valor 0,5. O que aconteceu aqui? O noise tem valores que vão de 0 até 1. Olha que são valores positivos somente de deslocamento. Quando você subtrai 0,5, significa que agora o deslocamento também vai ir para regiões negativas. 0 menos 0,5. Olha que eu vou ter o valor de menos 0,5. Então eu tenho deslocamentos de vértices que vão ir para o lado negativo dos eixos x, y e z. Logo em seguida, a gente vem com o nó de multiply, que aumenta ou reduz o efeito desse deslocamento. E quais são os valores que você vai usar para controlar aqui esse deslocamento, que também é conhecido como displacement do cogumelo? É o valor de escala do fractal. Quanto maior o valor, mais detalhes você vai ter. O detail também adiciona detalhes no fractal. Eu recomendo aqui um valor de detail abaixo de 2. Olha que você tem uma superfície um pouco mais suave. E você também vai fazer uso do valor do multiply. Lembrando, utilize o mesmo valor nos 3 campos. E esse valor define a intensidade do efeito de deslocamento. Uma curiosidade legal. Se você quiser adicionar detalhes bem pequenos desse displace, desse deslocamento dos vértices aqui no cogumelo, o que você vai fazer? Você vai aumentar o scale. Lembra que eu falei que o scale cria detalhes menores no fractal. Você também pode aumentar o detail. Olha o nome, detail, detalhamento. Quanto maior o valor de detail, menor vai ficar ali o padrão de noise. Mas perceba que ele chega num limite em que eu não tenho uma grande alteração aqui na superfície. Por quê? Porque eu preciso de mais resolução geométrica. E você faz isso aumentando o nível do modificador de subdivisão. Mas cuidado, isso pode tornar a tua cena muito pesada. Vamos mudar para 4 e você vai perceber como pode ficar bem interessante geometricamente aqui o modelo. Lembre que o nível de render tem que ser pelo menos igual ou maior ao nível da viewport. Então, olha que o nível 4 aqui já trouxe um detalhamento geométrico bem interessante. Eu não recomendo que vocês passem do nível 4 para esse cogumelo. O nível 3 é ideal para a maioria aí dos computadores. Nível 4 você já passa a ter uma geometria relativamente mais pesada. Olha que eu estou com cerca de 800 mil polígonos, o que já é bastante para um modelo único aqui na cena. Então, como recomendação, mantenha pelo menos o nível da viewport em 2 ou 3 e o nível do render em 3 ou 4. Faça um estudo visual quando a gente começar a renderizar para ver qual é o valor correto para a tua cena. E a última dica que eu vou dar para vocês aqui no Geometry Nodes, para esse cogumelo, tem a ver com o processo de montagem da cena. Quando a gente começar a duplicar o cogumelo, por exemplo, para duplicar um cogumelo, você pode usar o atalho Alt-D. É só mover o cogumelo, clicar e você tem uma duplicata dele. Qual é o problema aqui? Os dois cogumelos têm exatamente a mesma deformação. Seria muito interessante se toda vez que eu duplicasse um cogumelo, ele passasse a ter um padrão de deformação diferente, ou seja, uma textura aplicada de maneira levemente diferente para eu ter já uma diferença visual desses modelos. E para isso, a gente vai criar aqui na viewport um objeto específico. Vocês já vão entender o que ele vai fazer. Venha no menu Add, em Empty e crie um Plane Axis. Se esse Empty nasceu dentro de alguma coleção que não seja Scene Collection, é só clicar e arrastar ele na Scene Collection. E renomeie o Empty, duplo clique, para centro do mundo. Volte a selecionar o cogumelo para visualizar aqui o Geometry Nodes e vamos lá criar os nós necessários para criar essa variação de fractal em cogumelos duplicados. Você vai criar 3 nós. O primeiro é o Add, Input, Position. Position retorna para a gente a posição de cada um dos vértices que estão sendo processados pelo Geometry Nodes. Segundo nó, Object Info. E o objetivo aqui
é pegar a posição do centro desse empty. Então clique aqui na listinha e pegue lá o centro do mundo que a gente acabou de criar. O último nó que você vai criar, menu Add, Vector, Vector Math. O Vector Math faz a operação matemática dos componentes x, y, z de uma posição. A gente já usou ele aqui nas cores. Mantém ele no modo de adição, ele vai somar duas posições e ele vai somar a posição do vértice com a posição, que aqui é o location do centro do mundo, que é o empty que a gente criou, e você vai ligar a saída desse nó, o vector dele, na entrada vector do fractal. E por último, troque o modo do Object Info aqui, que está ligado ao centro do mundo, para relativo. O que acontece? A partir de agora, se você movimentar o cogumelo, perceba que a textura anda. E isso é muito legal, porque numa cena que você duplica os cogumelos, você vai ter padrões de deformação bem diferentes. Olha lá. O que eu recomendo agora para vocês? Use o atalho Alt D, então selecione o cogumelo, aperte Alt mais D, dê um ESC para o cogumelo voltar à posição original. Perceba que eu tenho aqui dois cogumelos no outliner. Pegue o gizmo de transformação e mova o cogumelo. E visualizando esses dois cogumelos, eu quero que você faça ajuste da escala do fractal, do detalhe do fractal e do valor de multiplicação que define o tamanho do efeito aqui de deslocamento, de displace dos vértices. Então, o objetivo é você chegar num visual que vai deixar o cogumelo bem interessante. Se você não quiser mais fazer uso dessa área que está com o editor de Geometry Nodes, lembre que para sumir com uma área específica, botão direito, na linha de divisão das áreas, o mouse muda o ícone para uma flechinha dupla, Join Areas, e é só clicar sobre a área que você quer sumir. Se sem querer você clicou na área da Viewport e ficou só com o Geometry Nodes aqui grande, não entre em pânico. Vai lá no canto superior esquerdo aqui da área de trabalho e clique no primeiro ícone. E é só chamar aqui o 3D Viewport. E olha que eu passei a ter novamente a visualização da área de trabalho. Caso você tenha duplicado o cogumelo para testar o Geometry Nodes, eu recomendo que nesse momento você apague e mantenha somente um aqui na tela. E o que a gente vai fazer agora é criar as bolinhas na parte superior aqui do cogumelo. Mas primeiro a gente vai fazer a pintura de um mapa de pesos, que vai definir aqui no modelo onde vai existir essas bolinhas. Para ficar mais fácil a visualização desse mapa de pesos, eu recomendo que você desligue temporariamente os modificadores aqui. O que você vai fazer? Clique no ícone que se parece com um monitor aqui, nesses modificadores. Desligue tanto a subdivisão, quanto o Bend, que é o Simple Deform, quanto o Geometry Nodes. Olha que eu desliguei aqui os três monitorzinhos. Pode inclusive minimizar aqui na flechinha esses modificadores para economizar um pouco de área. E o que você vai fazer? Selecione o cogumelo e aqui onde está a aba de Object Mode, troque para Weight Paint, pintura de pesos. A pintura de pesos permite você colocar valores que vão de 0 a 1 nos vértices do modelo. Perceba que você já está numa ferramenta de brush. E passando o mouse sobre o modelo, você começa a desenhar esse gradiente de cores. A cor azul representa o valor 0, a cor vermelha, o valor 1. E os tons intermediários são tons de cinza aqui na representação do mapa de pesos. Para te ajudar na pintura, eu recomendo que você venha aqui no Overlay, clica na flechinha do Overlay e ligue o Wireframe. Por quê? Porque a pintura de pesos acontece nos vértices, não nas faces. Então, por exemplo, se passar o mouse sobre a face, não vai acontecer nada. Você só vai conseguir fazer a pintura passando o mouse sobre os vértices. Então, pinte aqui no chapéu, em especial os vértices da parte de cima. Não se preocupe ainda com o ajuste final desses tons. Não precisa ficar tudo vermelho aqui no modelo, até para ter uma variação da disposição das bolinhas. Caso você queira remover o mapa de peso de uma região, por exemplo, sem querer eu cliquei lá embaixo, na parte do pé do cogumelo, é só colocar aqui a informação na ferramenta de peso 0 e passar sobre os vértices que você pintou sem querer no teu modelo. E como eu falei, a gente vai precisar do Geometry Nodes. Então vamos abrir novamente a área de trabalho do Geometry Nodes. Canto superior direito da Viewport, clique e arrasta para baixo um pouquinho para a esquerda. No canto superior esquerdo, informe lá o editor de Geometry Nodes.
Mas eu já tenho aqui um sistema de Geometry Nodes que está fazendo a deformação do cogumelo. O que eu quero? Criar um segundo sistema que vai criar as bolinhas na parte superior. Então presta atenção. Vem aqui na aba de adicionar modificadores e crie um Geometry Nodes. Então olha que eu tenho aqui dois Geometry Nodes. Um que vai ser responsável pelo deslocamento ou deformação da geometria e o segundo Geometry Nodes vai ser responsável por criar bolinhas na região superior aqui do cogumelo. Aqui no editor de propriedades, clique sobre a aba do Geometry Nodes que você acabou de criar. E depois vem aqui no editor de Geometry Nodes e clique em New. E o processo que a gente vai fazer é conhecido como scattering. Scattering é distribuir elementos de maneira aleatória sobre uma superfície. E o que a gente precisa fazer antes é criar pontinhos. Esses pontinhos são posições aleatórias na geometria que são usadas como referência para a gente copiar elementos. Então vamos lá. Primeiro nó, você vai vir aqui no menu Add, Point, Distribute Points on Faces e coloque o nó sobre a linha que está saindo aqui do grupo Input. Perceba que agora a geometria sumiu e eu tenho pontinhos. Vamos às configurações iniciais aqui desse nó. Mude o modo Random para Poisson. O modo Poisson tem algumas vantagens. Uma delas é poder ligar ou desligar o efeito aqui no Density Factor. O que você vai fazer? Você vai fazer uma ligação, presta atenção. Você vai ligar o Density Factor no Group Input, nesse slot vazio do Group Input. Você vai perceber que ele automaticamente renomeou o slot vazio para Density Factor. E se você observar aqui, no editor de propriedades, olha o que apareceu aqui. Density Factor. Então você pode brincar, olha que legal, na aba de modificadores agora com esse valor. Mas eu criei isso para poder ligar aqui aquele mapa de pesos. Embora aquele mapa de pesos tinha uma aparência azul e vermelha, azul significa 0, vermelho significa 1. É exatamente o que eu preciso para controlar onde eu quero aquelas bolinhas no cogumelo. O que você vai fazer? Clique nessa cruzinha que tem logo aqui do ladinho do nome Density Factor. Olha que o valor numérico sumiu. Agora você vai clicar nessa lista vazia e vai pegar lá o Point Group. E perceba que eu tenho as bolinhas só na parte superior do cogumelo. Olha que legal. Mas por enquanto aqui, pessoal, o que eu tenho são pontinhos. O que eu preciso fazer é colocar alguma geometria. E eu vou criar para isso uma geometria dentro do próprio Geometry Nodes. Então vem aqui em Add, Primitives, Mesh Primitives, e você vai criar a Icosphere. Se você quiser visualizar o que ela é só ligar o Mesh diretamente lá no Group Output e você vai perceber que ela é uma bolinha formada de triângulos. Eu recomendo aqui duas subdivisões. Perceba que ela está facetada, então a gente precisa aplicar o Shade Smooth, que é aquela suavização de visualização da geometria. Então vamos lá adicionar mais um nó. Add, Mesh, Set Shade Smooth. E eu vou ligar logo depois aqui da Icosphere. Olha que a visualização já ficou bem mais interessante. Agora que eu tenho aqui a geometria que eu vou usar para distribuir sobre o cogumelo, eu preciso, para cada pontinho que eu tenho aqui, nesse sistema de scattering, eu quero colocar uma dessas bolinhas. E o nó que a gente vai usar é o Add, Instances, Instance on Points. Então olha lá a ligação. Os pontinhos vão sair e entrar nos pontos do Instance on Points. A saída do Instance on Points é ligada na geometria de saída. E o Set Shade Smooth, que é a bolinha, ela vai ser ligada na instância. E perceba que eu já tenho a distribuição, olha que legal, de bolinhas sobre a geometria. Reduz um pouco o valor do raio aqui da Icosphere. A gente já aleatoriza um pouquinho. Se a geometria ficou muito densa, com muitas bolinhas, o que você pode fazer? Reduzir aqui o Density Max. Você também pode definir uma distância mínima entre bolinhas, o que vai melhorar o espaçamento para você não ter tantas penetrações. Não existe colisão aqui nesse sistema. Então aumentar um pouquinho a distância mínima vai causar um espaçamento um pouco mais uniforme das bolinhas. Olha que legal. Estou brincando aqui com Distribute Points on Face. E lembrando então, o Density Max controla a densidade total de bolinhas. E o Distance Min é a distância mínima que você vai ter entre cada uma dessas cópias. O que mais eu preciso aqui? Variar um pouco a escala. E para isso a gente pode criar um nó chamado Add Utility Random. Random é um valor aleatório. E olha que por enquanto o mínimo e máximo dele é de 0 a 1. Você vai ligar ele na escala da instância. E vamos lá aos ajustes de tamanho.
eu não quero bolinhas com tamanho zero, ou seja, ela não existe. Então informe um valor aqui que seja acima de zero. E o valor máximo é o tamanho máximo que você vai querer na bolinha aqui na cena. Mas perceba que a gente tem um problema. Eu acabei de gerar as bolinhas, mas onde está a geometria do cogumelo? A geometria do cogumelo, ela está presente aqui na saída do Group Input. Mas perceba que eu fiz todo um processamento sobre essa geometria e ela não chegou lá no final, né, no Group Output. Então o que eu preciso fazer é combinar essa linha de processamento que gera as bolinhas sobre o cogumelo com a geometria original que está saindo aqui lá do Group Input. Então para isso, a gente vai criar o nó Geometry, Join Geometry, e você vai colocar ele lá na frente, logo antes do Group Output. Então, o que esse cara faz? Ele junta várias linhas de processamento. Né? O que a gente está fazendo aqui é um processamento geométrico. Então, nessa linha de processamento, eu gerei as bolinhas. E agora eu quero combinar essas bolinhas com a geometria original. Olha que eu vou pegar lá do fundo o Geometry do Group Input e ligar no Join Geometry. Relembrando quais são os parâmetros que você vai configurar agora. Você vai configurar o valor de escala mínima e máxima aqui no nó random velho. Você também vai configurar a distância mínima entre as cópias dessas bolinhas. E a densidade vai definir a quantidade de bolinhas que você quer colocar aqui sobre o cogumelo. E por último, você pode fazer o ajuste do mapa de peso. Para visualizar ele, eu recomendo que você desligue os 3 primeiros modificadores, mantenha ali só visível o último Geometry Nodes, que cria as bolinhas, e você pode entrar aqui no modo Weight Paint. E o que você pode fazer, peso 1, olha que eu coloquei o brush com peso 1, permite eu adicionar mais densidade de bolinhas numa região. Lembrando que a densidade máxima está pré-configurada aqui nas configurações do Geometry Nodes. Para você remover bolinhas de alguma região, você pode usar pesos menores, não necessariamente só zero. Usar, por exemplo, o valor 0,2, significa que você vai ter aí uns 20% da densidade. Então, nas bordas, por exemplo, talvez eu queira um pouco menos de bolinhas, mas não necessariamente quero eliminar todas as bolinhas da borda. É legal também criar variações, talvez reduzir algumas regiões. Olha lá, não ficar tudo vermelho. Isso cria um pouco mais de naturalidade na distribuição das bolinhas. Olha que legal. Lembre de voltar aqui para o modo objeto assim que você terminar a configuração dos pesos. O último detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui no Geometry Nodes dessas bolinhas é quando a gente faz uma duplicata do cogumelo. Então vamos mais uma vez duplicar ele para entender o que está acontecendo. Selecione o cogumelo, Alt D para fazer a duplicata, aperte ESC para ele voltar à posição original, pegue o gizmo de movimento e movimente ele. Veja que o displacement está funcionando, ele já está se deformando por estar numa posição diferente, mas perceba que as bolinhas estão na mesma posição nas duas geometrias. Dependendo da tua cena, pode ser interessante você ter bolinhas em posições diferentes para você não perceber esse padrão de repetição entre os cogumelos. O que você vai fazer? Selecione qualquer um dos cogumelos, vem aqui no editor de Geometry Nodes e ligue o campo Seed, olha lá pessoal, o Seed do Distribute Points on Face, lá no Group Input, no slot vazio. Olha o que aconteceu, esse valor de Seed passou a aparecer aqui no editor de propriedades. Então o que dá para fazer? Você pode, toda vez que duplicar um cogumelo, mudar o valor de Seed para ele. E veja que isso modifica a distribuição dos pontos sobre o cogumelo que está selecionado. Então vamos lá, checar se isso está funcionando. Alt D, ESC, mover para o lado. Olha lá o padrão de bolinhas igual nesses dois cogumelos da direita. Seleciona qualquer um deles e modifica o valor de seed. Seed é uma semente aleatória. Toda vez que se muda esse número, a distribuição das bolinhas vai ser diferente sobre a superfície. O último detalhe que a gente precisa pensar aqui é no material das bolinhas. Eu já estou fazendo a aplicação dos materiais agora no começo da modelagem para facilitar um pouco essa cena que ela é relativamente mais complexa quando a gente começar as duplicatas desses cogumelos. Então vamos lá. Selecione o cogumelo, entre aqui no editor de propriedades na aba de materiais, crie um novo slot. Com o slot vazio selecionado, crie um novo material. Vamos renomear ele para cogumelo. Tipo A, bolinhas. E como eu aplico esse cara numa estrutura que foi gerada em Geometry Nodes, olha que legal, a gente precisa de um nó para fazer isso. Volte aqui no editor de Geometry Nodes, caso você tenha fechado a janela, e logo após aqui o Instance on Points, você vai criar o seguinte nó,
Add Material, Set Material. E procure aqui na lista o material cogumelo tipo A, bolinhas. Para você testar que está funcionando, vem aqui no cogumelo tipo A, bolinhas, aqui no editor de propriedades, vai lá embaixo, em Viewport Display, coloque uma cor qualquer no modelo. Você vai visualizar, você vai perceber que na Viewport você vai ter as bolinhas agora no tom que você colocou aqui no Viewport Display. Lembrando, essa é uma cor somente de visualização, não é a cor do material que a gente vai aprender a configurar mais para frente. E chegamos ao final do primeiro modelo de cogumelo. Na próxima aula, eu vou mostrar de maneira um pouco mais acelerada a produção de outros 2 cogumelos, com estilos diferentes. Mas perceba que eu vou seguir exatamente todos os passos que eu fiz para modelar esse cogumelo aqui. Então bora modelar mais alguns cogumelos.